Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Estamos no dia 22 de fevereiro. A igreja celebra hoje a solenidade da Cátedra de São Pedro e nos apresenta, já no tempo de Quaresma, na liturgia de hoje, a primeira leitura, a carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, o Salmo é o 22, e o Evangelho está lá em São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Eu convido vocês a entrarmos na presença de Deus neste momento, para podermos meditar a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje, na liturgia que a igreja nos apresenta, a entrarmos também nesse clima de festa, desta solenidade da Cátedra de São Pedro, onde nós ouvimos no relato do Evangelho de hoje, Jesus questionando seus discípulos sobre o que as pessoas diziam sobre a sua pessoa. Quem dizem o povo que eu sou? Aí ele ouve a resposta. Uns dizem que és Jeremias, que és um profeta, que és Elias. E Jesus vai e pergunta para eles: e para vocês, quem sou eu? E ouve a resposta de Pedro, uma resposta, sabemos que foi sincera, foi do fundo do coração. Pedro diz a Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, apresenta a Pedro a seguinte afirmação: isso que você acabou de dizer não foi o ser humano, mas sim o próprio Espírito Santo falando através de você. Foi o Pai que te revelou isto através do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, logo após a resposta de Pedro, Jesus vai e o institui como líder, como chefe da igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja. Nós percebemos então aqui a instituição da Cátedra de Pedro. Pedro iria sentar na cadeira como líder, como chefe da igreja. E nós temos hoje a figura do Santo Padre, o Pedro de hoje. O Papa Francisco é o nosso Pedro. Então nós somos convidados a rezar pelo Santo Padre, nós que pertencemos à igreja fundada por Jesus, essa igreja que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Cada um de nós é chamado a rezar então pelo Santo Padre, por nossos bispos, pelos padres,
E também somos convidados pela liturgia de hoje a darmos uma resposta, não uma resposta simplesmente humana, mas uma resposta que vem lá do fundo do coração, uma resposta sincera. Pedro pôde dar uma resposta porque Pedro tinha muita intimidade com o Senhor. Pedro, ao ser chamado, ao ser lhe dada a missão de líder dos apóstolos, chefe da igreja, Pedro assume esta missão e Pedro foi capaz também de derramar o seu sangue junto com os outros apóstolos em prol do Evangelho. Mas tudo isso a partir de uma intimidade com Jesus. Nós somos chamados também, nós que estamos vivendo esse tempo de Quaresma, a também darmos uma resposta, de quem é Jesus, através do nosso testemunho, através de uma vida de oração, através da leitura da Palavra de Deus, através do acolhimento das pessoas que estão necessitadas. Nessas pessoas está Jesus. Então nós somos convidados pela liturgia de hoje a também festejarmos festivamente esta festa da Cátedra de Pedro, mas também pedirmos ao Espírito Santo que nos dê a graça de darmos também uma resposta sobre quem é Jesus de fato para mim, e que essa resposta possa vir de uma moção do Espírito Santo, pela minha adesão ao chamado de Jesus, de mudança de vida, de conversão, de acolhimento na minha vida da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, que eu possa me enriquecer também através da meditação da palavra de Deus, da intensificação da oração, que eu possa buscar também me preencher com uma leitura de livros bons. Sou convidado também a ler o próprio catecismo, que me ajuda a ser enriquecido na minha fé, que me ajuda a ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Este é o momento favorável, como nos dizia a liturgia da quarta-feira de cinzas. Este é o tempo da conversão, da mudança de vida. Este é o tempo em que eu sou chamado a me aprofundar nas coisas de Deus, conhecendo Jesus, me tornando amigo dele, porque ele está sempre ao meu lado. Ele é meu amigo, ele me ajuda e ele foi capaz de morrer na cruz por mim e por você. Que nós possamos aproveitar esse tempo litúrgico da Quaresma para nos convertermos de fato, buscarmos uma vida nova, uma transformação de nossa maneira de agir, de nossa maneira de pensar, uma transformação do nosso interior, buscando celebrarmos juntamente com toda a igreja o domingo da Páscoa. Estamos numa caminhada quaresmal, estamos num retiro espiritual que vai nos conduzir, assim como a caminhada do povo no deserto levou o povo à terra prometida. Nós também, nessa caminhada quaresmal, queremos chegar e iremos chegar no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. Que o Senhor nos ajude e que Nossa Senhora nos interceda por cada um de nós, para que possamos chegar lá no domingo de Páscoa, celebrando festivamente as solenidades que serão apresentadas para nós, e que possamos ter uma feliz ressurreição como o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.